Olá, bom dia para você que nos assiste. O meu nome é Robson e hoje teremos uma nova aula nessa nossa série de estudos. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia e continuo contando com você para compartilhar esse link entre os seus amigos e também para convidar outras pessoas a participarem destes estudos. Este já é o nosso quinto vídeo dessa série. Portanto, pode ser interessante para você assistir aos demais estudos antes de continuar, pois nós seguimos uma sequência de acontecimentos e, com certeza, a sua compreensão será bem melhor se você tiver as informações desde a primeira aula. No vídeo de hoje, estudaremos sobre o período Macabeu, que ocorreu do ano 167 a 63 antes de Cristo. Mas antes de começarmos, eu gostaria de te convidar para orar comigo. Vamos lá? Senhor, querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Senhor Deus, pela liberdade e pela oportunidade de estudarmos as tuas coisas, as coisas do teu reino aqui nessa igreja. Te pedimos, Senhor Deus, que venha ser com cada um que nos assiste, venha ser com cada família aqui representada, que o Senhor também conduza todo esse estudo e que sirva para entendermos melhor as coisas do teu reino. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. No final do período grego, visto na última aula, os sírios dominavam a Judéia com mão de ferro, através do governo de Antíoco IV, mais conhecido como o Louco. A perseguição, crueldade e a imposição dos costumes gregos foram tão fortes que o judaísmo perdeu força, sendo duramente combatido pelos gregos. Por causa de interesses políticos e pela própria sobrevivência, alguns judeus passaram a apoiar abertamente os seleucidas, ou sírios, e fundaram um partido grego, que tinha como objetivo helenizar completamente a sociedade. Apoiados pelos dominadores, esse movimento assumiu o poder e passou a construir teatros, monumentos com arquitetura grega, o padrão das vestimentas também mudou e havia uma grande pressão pela idolatria. Houve também a construção de ginásios para a prática de jogos olímpicos, dedicados aos deuses pagãos, e todas as formas de cultura foram amplamente utilizadas como instrumento para moldar e converter as massas. O foco do helenismo estava no ser humano, o que conflitava com a concepção de vida dos judeus, que apontava sempre para Deus. Os teatros e os esportes serviam para entretenimento e apostas, e normalmente, tanto um quanto o outro eram praticados por atores e desportistas nus ou com trajes mínimos, sendo uma afronta à sociedade tradicional judaica. Em relação às peças, eram comuns as apresentações de cunho erótico e alguns jogos só eram concluídos com a morte de um dos oponentes. Portanto, a união entre judaísmo e helenismo era algo improvável em muitos dos seus aspectos. Depois de alguns anos sob o jugo sírio, surgiu um boato de que Antíoco havia morrido em combate distante. Essa notícia falsa foi motivo de muita alegria e comemoração entre os judeus por conta da opressão que estavam passando. Mas, infelizmente para Israel, tudo não passava de um boato. Ao retornar da guerra, Antíoco tomou conhecimento desses fatos e marchou revoltado contra Jerusalém, atacando-a ferozmente. Nessa repressão, ele matou cerca de 40.000 civis, escravizou e enviou cativos para a Síria outros tantos judeus. Também invadiu o templo
e o profanou ao entrar nos lugares proibidos aos gentios. Não satisfeito, mandou sacrificar um porco no altar do Senhor e misturou o sangue do animal com o seu excremento e ordenou que as paredes do lugar fossem pintadas com aquela mistura. Ao sair, Antíoco saqueou os objetos de adoração e levou tudo o que considerou valioso para sua nova capital, a cidade de Antioquia da Síria. Nessa viagem de volta, passou também pelo templo de Gerizim, na Samaria, e igualmente o saqueou. Só abrindo um parêntese aqui. Antioquia da Síria, a bela capital que foi erguida por Antíoco IV e que leva o seu nome, foi a mesma cidade que tempos depois seria sede de uma das igrejas mais importantes no período apostólico. Nessa cidade, Barnabé e Paulo foram comissionados pelo Espírito Santo para iniciarem a conhecida primeira viagem missionária, além de ser a base de apoio de Paulo para outras das suas viagens, permitindo, por exemplo, que o evangelho chegasse até os confins da terra e até nós. Veja o que está registrado, por exemplo, em Atos 11, 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, se hoje você é chamado de cristão, que significa pequeno Cristo ou imitador de Cristo, isso aconteceu primeiro em Antioquia, a capital erguida por Antíoco, da Síria, a base dos saques das nações ao redor. Perceba que Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Mas afinal, o que os moradores dessa cidade viram nos seguidores de Jesus para chamá-los de pequenos cristos? Quanto a isso, o próprio Jesus responde como seus seguidores seriam identificados. Está lá em João 13, 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, o amor é a marca, o atestado, a diferença, a comprovação de que alguém deixou de obedecer às leis deste mundo e agora obedece às leis do reino de Deus. De forma bem resumida e simples, amar biblicamente é querer ardentemente sempre o melhor para o outro e trabalhar para que esse melhor aconteça. É isso que somos ordenados a fazer. Esse tem que ser o nosso compromisso como cristãos, como imitadores de Cristo, todos os dias. Mas voltando, então, para o período macabeu. Passados 2 anos desse terrível ataque e da profanação do templo, Antíoco envia o general Apolônio para a Judéia. Apolônio, a princípio, se fez passar por amigo dos judeus, para conhecer seus pontos fortes e fracos. Mas durante as cerimônias religiosas do sábado, quando toda a população masculina se reunia para a adoração no templo e não havia serviço de guarda, o general e seus soldados lançaram-se sobre os indefesos judeus e os assassinaram aos milhares. Sem resistência, incendiaram Jerusalém, destruíram os poucos artifícios de defesa que ainda restavam e, concluído o massacre, Apolônio foi então nomeado governador local da Judéia. Nos meses que se seguiram, Antíoco decretou
o paganismo como sendo a religião oficial em todo o território. O sacrifício judaico, a guarda do sábado e outros costumes foram proibidos. Também as festas religiosas e a circuncisão foram castigados com a morte. E somente o grego era permitido em todo o território. Os textos sagrados também foram confiscados e destruídos, e qualquer pessoa que fosse encontrado com um fragmento sequer da lei receberia a pena capital juntamente com toda a sua família. Os samaritanos se curvaram primeiro diante dessa perseguição, e o templo deles, lá em Gerizim, foi consagrado a Zeus. O templo de Jerusalém também recebeu uma estátua de Zeus e passou a ser usado para sacrifícios pagãos com sacerdotisas rituais que se prostituíam dioturnamente em culto aos deuses pagãos. Só havia duas opções para os judeus: submeter-se à ordem dos seus algozes ou morrer. Mas o temor ao Senhor e a lembrança dos heróis do passado ardia em cada alma israelita. Toda a nação, humilhada e massacrada, sentia a mesma coisa: lutar para ser livre ou morrer sob o domínio dos sírios. Só precisavam de uma voz, uma liderança, alguém que desse o primeiro passo. Então o velho sacerdote Matatias, da família Rasmoneu, que era um dos descendentes diretos da casa de Arão, iniciou a libertação de Judá. Obrigado a realizar um sacrifício pagão, Matatias se recusou terminantemente a fazê-lo, mas o seu assistente, temendo a morte, atendeu ao pedido do grego e realizou a cerimônia. Nesse momento, Matatias se revoltou, atacou e matou o assistente e depois o grego que o obrigava, que era o fiscal do templo na época. Após esse ato, Matatias, sabendo que iria ser perseguido e morrer, fugiu para as montanhas próximas e os seus 5 filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas, iniciaram um movimento de guerrilha que foi minando aos poucos o poderio sírio. Matatias, que já era idoso, morreu poucos anos depois e o seu filho, Judas Macabeu, apelido que significa martelo ou marreta, pois esmagava os inimigos de Israel, passou a liderar a revolta. A cada dia que passava, o pequeno exército de judeus agregava mais e mais voluntários e ganhava mais confiança frente às estratégias militares de Judas. Os soldados eram chamados de adoradores do Senhor e lutavam com o coração e a alma dos grandes heróis do passado, como Josué, Gideão e outros tantos da história de Israel. Além de muitas pequenas incursões militares que fizeram, foram travadas 4 grandes batalhas em que Judas Macabeu mostrou liderança e valentia contra um exército muito mais numeroso, treinado e armado. Empunhando armas rudes e sem treinamento militar, Judas só contava com a fé e a esperança no milagre de Deus em cada uma das suas batalhas. Para você ter uma ideia do que foi isso, o exército sírio seguia as estratégias e técnicas de guerra do próprio Alexandre o Grande, enquanto o levante de Judá seguia os princípios que Judas lia nas histórias de Israel. Mas Deus lhes concedeu a vitória. Eu gostaria de descrever resumidamente somente uma das batalhas, a terceira. Antíoco IV começava a ter problemas em várias de suas províncias e o Império Romano preocupava cada vez mais porque estava crescendo. Mesmo assim,
ele enviou 40.000 homens, 40.000, e 7.000 cavaleiros, 40.000 homens e 7.000 cavaleiros para atacar os judeus. Judas conseguiu reunir 6.000 homens em Mispá, mas não ficou por aí. Ele ofereceu sacrifício ao Senhor antes da batalha. Depois, à semelhança de Gideão, mandou que todos os medrosos abandonassem o exército, sobrando cerca de 3.000 homens valentes, que atacaram pela alvorada o exército inimigo. As tropas de Antíoco fugiram assustadas, deixando para trás muitos despojos, como ouro, prata, seda, púrpura e muitos armamentos que haviam sido saqueados de outros povos durante a campanha militar. Judas também capturou muitos mercenários que compunham as tropas inimigas e aguardavam para vender os possíveis judeus derrotados como escravos para outras nações. Ironicamente, esses mercenários é que foram vendidos como escravos por Judas. Com Jerusalém reconquistada, o templo foi purificado e novamente restaurado. Com o ouro e os outros artefatos valiosos deixados pelo exército inimigo após cada batalha, os objetos utilizados nos cerimoniais religiosos foram novamente confeccionados. Coincidentemente, no dia 25 de dezembro, Judas novamente purificou e dedicou o templo ao Senhor. Foi uma festa muito grande, que durou 8 dias e ficou conhecida como Festa da Dedicação, sendo comemorada anualmente pelos judeus até o dia de hoje. O próprio Jesus participou de uma destas festas, conforme relatado em João 10, 22 e 23. E em Jerusalém havia a Festa da Dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Judas Macabeu podia se orgulhar dos seus feitos. O seu nome está registrado entre os maiores heróis e libertadores judeus, e muitos chegaram a considerá-lo como o próprio Messias aguardado. Entretanto, Judas jamais quis uma posição ilustre ou usou de soberba. Ao contrário, preferiu atribuir todas as suas vitórias a Deus, a quem chamava de o Redentor de Israel. Após a morte de Judas, Simão Rasmoneu, o seu irmão, continuou o seu legado, mais voltado, entretanto, para a política do que para a guerra. Judas foi um grande guerreiro, mas Simão foi um grande diplomata. Aproximando-se do Império Romano ainda em expansão, Simão conseguiu alguns benefícios para a Judeia, inclusive um pacto de não agressão. O povo, então, percebendo que ele era um homem de paz e grande administrador, se reuniu e o elegeu como governador e sumo sacerdote com poderes absolutos e hereditários. Pouco tempo depois, foi proclamado rei e se tornou o primeiro monarca a governar a Judéia depois de Zedequias. Também foi o primeiro rei da dinastia Rasmoneu e governou Israel do ano 142 até o ano 135. Seu governo foi próspero e abençoado. A nação estava sendo reconstruída de novo. Após séculos, o povo tinha, mais uma vez, liberdade política e religiosa. Mas Simão acabou sendo assassinado pelo seu próprio genro, que queria dar um golpe de Estado e ficar com o trono. Seu filho, João Hircano, assumiu o reinado em seu lugar. João Hircano reinou na Judéia de 135 a 106 a.C.
antes de Cristo e exerceu um governo duro e bem diferente do de seu pai. Poderíamos citar aqui várias atitudes questionáveis de Hircano, mas para o nosso estudo, as ações mais importantes dele estão relacionadas a Samaria e Edom. Em relação a Samaria, desde que o templo do Monte Gerizim foi construído, lá no período persa, havia uma disputa entre judeus e samaritanos sobre qual haveria de ser o verdadeiro templo do Senhor. Cada um defendia seu ponto de vista. As rivalidades, na realidade, jamais terminaram. Hircano cercou Samaria, tomou a cidade e a destruiu, saqueou e arrasou o templo de Gerizim, reduzindo-o a escombros. Nunca mais os samaritanos o reedificaram e o ódio entre os dois povos aumentou exponencialmente. Você se lembra que já citamos o questionamento da mulher samaritana a Jesus sobre o local de adoração. Pois é. Agora, em relação a Edom, os edomitas ou idumeus foram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Os idumeus haviam se espalhado pelas proximidades de Hebrom e atormentavam os judeus com questões culturais e religiosas. Hircano perdeu a paciência com as constantes reclamações da população, principalmente daquela região, e propôs aos idumeus duas alternativas. Ou eles se retiravam da Judéia, ou se circuncidavam e se convertiam ao judaísmo. Os idumeus aceitaram os termos por pressão ou conveniência, mas nunca abraçaram de verdade o judaísmo. Permaneceram no território e continuaram sendo grandes causadores de discórdia na região. Agora, guarde esse território, pois Edom, também chamado de Idumeia, será muito importante para a nossa aula do domingo que vem. Como estava dizendo, contrariando o legado da sua família, João Hircano foi intolerante e opressor. Como chefe do governo e da religião, pois nessa época a mesma pessoa exercia os dois cargos, ele foi o responsável por polarizar o judaísmo entre saduceus, que eram os religiosos ligados ao templo e defendidos por Hircano, fariseus, que eram os religiosos mais ligados ao povo e às sinagogas, e essênios, que por causa da politização da religião, resolveram abandonar as cidades e viver reclusos no deserto. Inclusive, os famosos pergaminhos do Mar Morto, que são um conjunto de textos e fragmentos bíblicos mais antigos que temos, são atribuídos aos essênios. Agora, eu gostaria de fazer uma pequena pausa nas coisas que João Hircano fez para explicar um pouco a estrutura religiosa da sociedade em que Jesus viveu. Como acabei de falar, o sacerdócio era dividido entre fariseus e saduceus, mas também haviam os essênios, que não se envolviam nas questões religiosas do templo e das sinagogas, pois habitavam os desertos. Resumidamente, os fariseus foram um grupo de judeus opositores aos saduceus. Eles criam e seguiam toda a Taná, que representa o Antigo Testamento hebreu. É o mesmo Antigo Testamento que nós temos hoje nas nossas Bíblias. Mas também tinha o Talmud, que era chamado de lei oral ou tradição, que era como se fosse uma interpretação da lei de Moisés. Eles possuíam grande influência nas sinagogas e entre a população de forma geral. Suas principais doutrinas discorriam sobre o livre-arbítrio, a imortalidade da alma, a ressurreição do corpo, a atuação dos anjos,
a influência de Deus na existência humana, a lei da retribuição, que seria bênção para os justos e castigo para os injustos, e doutrinas relativas à salvação e condenação eterna. Embora muitos pudessem ser hipócritas, havia entre os fariseus pessoas sinceras e dedicadas e tementes a Deus, como, por exemplo, Nicodemos, que se encontrou com Jesus numa certa noite, e o próprio apóstolo Paulo, que antes de se converter ao cristianismo, pertencia a esse grupo religioso. A lei oral ou tradição ensinada pelos fariseus muitas vezes foi criticada por Jesus, pois colocava um peso excessivo no povo, dificultando fazer o que Deus realmente desejava. Veja, por exemplo, o texto de Marcos 7, 9. E dizia-lhes, e aqui é Jesus falando com os fariseus e escribas, e dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. E também Mateus 11, 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cada grande mestre possuía a sua interpretação da lei, que uma vez validada por uma banca, passava a integrar a lei oral e fazer parte da tradição religiosa dos fariseus. Essa interpretação era o peso, o jugo que a lei tinha sobre o povo. Jesus era um grande mestre também, e ele tinha a sua forma de interpretar a lei. Mas, diferente dos outros mestres, o peso da lei ensinada por Jesus era leve, e o seu jugo suave. Tudo porque era feito com autoridade verdadeira e com amor. Essa era uma das grandes diferenças de Jesus para os demais mestres da sua época. Os fariseus também foram o grupo que mais perseguiu Jesus e os cristãos, principalmente devido às críticas que o Senhor o fez, condenando-os por injustiças e hipocrisia, como pode ser lido, por exemplo, em Mateus capítulo 23. Os judeus ortodoxos ou tradicionais que existem hoje são os descendentes desse grupo religioso. Já os saduceus representavam o alto escalão econômico da sociedade judaica. Desde o período grego, acentuando-se com João Hircano, esse grupo sempre mostrou maior propensão política do que religiosa e pertenciam, em sua grande maioria, às classes mais ricas e poderosas da nação de Israel. Ao seu modo, os saduceus tinham zelo pelo judaísmo, mas o praticavam de uma forma muito diferente dos fariseus, pois rejeitavam a lei oral, mas criam somente no Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia e que foram escritos por Moisés. Negavam a ressurreição do corpo e não acreditavam em anjos, demônios ou espíritos. Os saduceus cumpriam várias funções políticas, sociais e religiosas, dentre as quais a função de manutenção do templo, onde eram maioria. Com a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 depois de Cristo, o partido dos saduceus se desintegrou e essa classe religiosa desapareceu. Em relação a Jesus, não tiveram grandes embates, pois, como acabamos de falar, versavam muito mais no campo político do que no campo religioso. Enquanto os fariseus se apegavam às miudezas, minúcias da lei, e os saduceus, no seu sentido mais amplo, os essênios,
buscavam obedecer rigorosamente aos mandamentos de Moisés e obedeciam a uma restrita disciplina codificada em manuscritos que regulavam todos os detalhes da sua vida e dos seus adeptos. Os essênios rejeitavam, por exemplo, o comércio por considerarem um estímulo à cobiça. Opunham-se às guerras, aos juramentos e guardavam as leis de Moisés e o seu código de conduta com muita rigidez. As semelhanças que foram identificadas entre essênios e cristãos, principalmente nos rituais de batismo e comunhão, às vezes são motivos de debate entre os teólogos sobre o fato deste grupo ter se convertido ao cristianismo durante o primeiro século. Também há quem defenda, mas é bom que se diga que a Bíblia não fala nada sobre isso, de que João Batista seria apoiador desse grupo e que Jesus teve contato com eles durante as suas peregrinações pelo deserto da Judéia. Voltando para João Hircano, para demonstrar a sua força, privilegiar os sacerdotes mais capacitados e fiéis ao seu governo e punir cidadãos que se opunham às leis civis e religiosas, Hircano criou os tribunais da moral e dos costumes, ou sinédrio, algo semelhante a um fórum nos nossos dias. Jesus, antes de ser julgado por Pilatos, foi levado ao sinédrio para ser acusado de blasfemo e digno de morte, numa sessão ilegal e fraudulenta conduzida pelo sumo sacerdote Caifás. Enfim, após a morte de João Hircano, a disputa pelo poder entre os seus 3 filhos provocou uma verdadeira guerra civil que durou 6 anos e gerou milhares de mortos em toda a Judéia. Enquanto os filhos de Hircano levavam Israel ao caos, a sua esposa Alexandra foi quem efetivamente governou a nação de 106 a 78 a.C. Após a morte de Alexandra, o seu neto, Aristóbulo II, muito jovem e claramente despreparado, assumiu o poder em 63 a.C. Agora, será que o jovem e inexperiente Aristóbulo conseguirá conduzir Judá a um tempo de prosperidade e paz? Será que ele seguirá os passos do seu bisavô, Simão Rasmoneu, e será um grande estadista? Ou o exemplo do seu avô, João Hircano, e governará Israel com mão de ferro? Para saber o que vai acontecer, nos acompanhe na próxima aula. Mas ainda não desligue, pois temos uma informação importante para você daqui a pouco. Obrigado por sua companhia, Deus abençoe sua vida e até domingo que vem. A história conta que quando Judas Macabeu foi purificar o templo, o sacerdote só possuía azeite para manter a luz do candelabro aceso durante um único dia. Mas na lei de Moisés, a luz do candelabro não podia ser apagada depois de acesa. Mesmo com o risco do candelabro se apagar, o sacerdote decidiu usar um pouco de azeite que tinha para acender o candelabro durante um único dia e retomar momentaneamente o serviço de culto, pois queriam de todo o coração render graças a Deus pela libertação diante dos inimigos. Mas algo surpreendente aconteceu. Uma vez aceso o candelabro, o azeite não se consumiu durante 8 dias, tempo exato para que mais azeite fosse produzido e alimentasse o candelabro. Por causa do azeite que não se consumiu, durante 8 dias os judeus celebram essa festa, acendendo velas todas as noites, como forma de relembrar esse milagre e a libertação que Deus deu de seus inimigos. Essa é a festa da dedicação, na qual Jesus participou.